Peço que os irmãos abram sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, os irmãos encontraram? Amém. Vamos estar lendo do versículo 1 em diante, que diz: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nasceste cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de glória, de poder, de misericórdia, bendito seja o teu santo e poderoso Pai. Bendito seja o teu nome em todo o tempo, Pai. Bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já tem realizado até aqui. Bendito seja o teu santo nome por esse dia que o Senhor nos concedeu. Bendito seja o teu santo nome por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar em tua casa, Pai. Bendito seja o teu santo nome pelo fôlego que o Senhor nos dá, Pai. Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai. E eu tenho certeza que nós não viemos a qualquer lugar, não é um clube, Pai, não é um passeio, nós viemos à tua casa te adorar, te bendizer, sentir o seu Espírito Santo gravando em nossos corações, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, fala comigo primeiramente e fala com a tua igreja, fala com cada um dos teus irmãos, aqueles que necessitam ouvir a tua voz, Pai, aqueles que entraram tristes, aqueles que entraram desanimados, aqueles que pensaram até em desistir, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, seja o Senhor a resposta, para que eles procuram, Pai, pois eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Aleluia, Jesus é o mesmo Deus que fazia milagre em nosso meio, Pai. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja conosco, Pai. E que eu seja somente uma ferramenta em tuas mãos, somente um vaso em tuas mãos, e faça conforme tu queres, Pai. E conforme tu queres, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Finalmente estou aqui. Mesmo estando aqui perto de Jardim do Santo, eu acho que faz bastante tempo que eu vim aqui, estava aqui na frente. Eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui em Carolina, estava eu, James e o Jacques, nós estávamos cantando o Fala Comigo. Foi uma coisa tão maravilhosa, só pela graça. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, como as coisas mudam. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu estarei ministrando a palavra de Deus. Não é algo tão grande, é algo com tanta teologia, ou algo com tanta exegese. É algo simples, mas a mensagem do Senhor é simples. Amém. E eu espero que nessa simplicidade o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês. Aleluia. Capítulo 9 de João, versículo 1 diz: Passando Jesus, viu um cego de nascença. Quando olho para essa passagem, quando vejo essa passagem, eu sempre me confronto e sempre fico me pensando: que Deus maravilhoso é esse? Que Deus grandioso é esse? Que muitas das vezes não compreendemos, que muitas das vezes não entendemos, e muitas das vezes achamos que esse Deus parece estar indiferente de nós, ou que esse Deus não nos enxerga, ou que esse Deus não nos vê. Mas ao longo da história vamos ver que esse Deus tem tido um cuidado conosco. Vamos ver ao longo da história que esse Deus, com a sua misericórdia e a sua infinita graça, tem demonstrado um amor para com o seu povo. Desde o início, quando nós pegamos a história, vendo Deus lá no capítulo 12 de Gênesis separando um homem, chamando, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei.
Vemos que Deus tem um cuidado, que Deus tem um zelo, que Deus tem um amor, e através dele, da sua geração, Deus trouxe uma geração. Quando eles são levados ao cativo, quando eles são levados, perdidos pela Babilônia, mesmo assim Deus ainda mostra o seu zelo, o seu carinho, o seu cuidado, o seu amor. E mesmo assim Deus sempre traz eles para perto. Mostrando que sempre, independente do que muitas das vezes nós fazemos, que independente muitas das vezes daquilo que nós se portamos diante de Deus, Ele continua sendo o que Ele é. Ele continua sendo um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. E parece que através dos tempos Ele vai e tenta usar homens, tenta usar os seus servos, tenta usar reis, tenta usar profetas para tentar sempre chamar a atenção do seu povo, para que sempre o seu povo pudesse ter o foco somente nele e não se desviar para qualquer outro tipo de adoração, mas somente a esse Deus. Glória a Deus, somente a Ele. E através do tempo, mesmo Deus tentando se relacionar, mesmo Deus tentando estar perto, muitas das vezes parecia ser tão perto, mas muitas das vezes parecia ser distante. Porque quando Deus falava, parece que tudo estremecia. Parece que quando Deus falava, muitos tinham até medo. Então entra o plano de salvação. Entra o plano de salvação, chamado Jesus Cristo, do qual Ele vai aparecer na história de maneira maravilhosa. De maneira maravilhosa. Ele vai aparecer. Não é simplesmente um homem vindo à terra, não. Não. É a nossa esperança. Aleluia. É a nossa esperança. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E no verso 14 diz que esse Verbo se fez carne. Glória a Deus. E habitou entre nós. Aleluia. E habitou entre nós. O Deus que criou os céus, a terra, o Deus que tem todo o poder em suas mãos, Ele se faz carne para habitar entre nós. Para passar por tudo que você passa, e você pensa que só você passa por isso, mas não. O seu Deus passou e Ele conhece você melhor do que você mesmo. Amém. Ele sabe todas as suas limitações e todas as suas fraquezas. E antes do capítulo 9, no capítulo 8, Jesus Cristo está lá. E há uma cena gloriosa que também vocês conhecem. Chega alguns fariseus, os mestres da lei, e traz até ele uma mulher que foi pega em ato de adultério. Fala: Rabi, a lei diz que tem que apedrejar. E tu o que dizes? E Jesus Cristo continua lá desenhando na areia. Eles insistem: Rabi, e tu o que dizes? Ele olha para aqueles homens, para aqueles mestres e diz: simplesmente declara: vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele declara isso, há um silêncio e todos se vão. Mas mesmo assim, Jesus Cristo ainda continua. Ele começa a falar, a instruir a palavra, e na sequência deste capítulo você vai ver o nosso mestre ele declarando algo que ele ainda não tinha declarado. Ele dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Aleluia. Ele declarando que Ele é. Um verbo que somente Deus podia usar. Ele chega e diz: eu sou. Glória a Deus. E quando ele diz eu sou, muitos tentam pegar e apedrejar ele. E ele sai daquele cenário. E quando Jesus Cristo vai aparecer nesse cenário aqui do capítulo 9. Da onde Jesus Cristo estava saindo geograficamente, eu não sei dizer. Da onde que ele estava localizado geograficamente, também não sei dizer. Mas confronta o meu coração, porque imagine você pedir algo para Deus. Você pede um dia, não é respondido. Você tem a esperança do outro dia ser respondido.
Você pede dias após dias e nada acontece. Depois semanas a semana e nada acontece. Depois isso se torna mês e mês se torna anos. E a sua petição parece que não é atendida. Agora imagine você nascer com algo que você tem pedido desde a sua nascença. Era o cenário daquele servo. E muitos passavam ali, somente via. Passava só por passar. Fingia que não era ninguém. Mas de repente vem passando o nosso mestre. Glórias a Deus. Não é qualquer pessoa, não. É o nosso mestre. Glórias a Deus. Diz a palavra que Jesus Cristo vai passando e ele vê. E ele vê o cego de nascença. Jesus Cristo não age, Jesus Cristo vê. O que nos confronta é isso, porque nós queremos resposta e muitas das vezes Jesus Cristo só está nos observando. Temos que aceitar isso da parte de Deus. Jesus Cristo nos observa. E enquanto Ele nos observar, temos que ser sábios no que fazemos, no que falamos, no que tocamos. Temos que ser sábios, pois a palavra de Deus nos instrui. Vamos ler um pouco a Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 7. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 7 diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não te atentes para que a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê como está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Aleluia. Abra sua Bíblia, Daniel. Graças a Deus. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, verso 22 diz: Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Glórias a Deus. Abre em Hebreus também. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, verso 13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante dele todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele que com temor há de tratar. Deus vê todas as coisas. Não há canto escuro. Não há lugar aqui dentro que Ele não alcance. Deus vê. E isso que nos confronta, porque o que Deus pode estar vendo? O que Deus pode estar vendo em tua vida? Veja o conselho que Paulo dá em Coríntios. 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6. Verso 12 diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas as coisas convêm a nós. Quais as coisas que estão nos deixando se dominar? Será que já se confrontaram em Gálatas 5, 19, obra da carne, obra do Espírito? Será? Abre em Coríntios ainda 10, verso 23. 1 Coríntios 10, 23 diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem buscado coisas que edificam diante do Senhor?
Tem buscado as coisas que edificam diante do Senhor? É fácil pegarmos e dizer, nós somos de Cristo. É fácil pegarmos e dizer, nós somos sim como Cristo seria. Mas a Bíblia vai nos ensinar, se vós sois de Cristo, deve andar como Ele andou. Aleluia, Jesus. Não tem medo dele. Glória a Deus. Não tem. Deve andar como Ele, em santidade. Deve andar em temor. Lembra de Jó 28? A sabedoria de Deus é o temor, mas a inteligência é se desviar do mal, se desviar daquilo que não convém ao Senhor. A palavra do Senhor em todo tempo nos instrui. Muitas das vezes nós buscamos, Senhor, nos responde, e calar. Aqui a sua resposta. Glória a Deus. Aleluia. Sua resposta está aqui. Glória a Deus. É só abrir, é só ler. Vai ver ele respondendo e falando. Seguindo a história, seguindo o relato. Jesus passa e Jesus vê. Jesus não age logo após ele ver. Já sabemos isso de qual? O tempo de Deus não é o nosso. Então ele tem o tempo dele, ele vai agir conforme o tempo dele. Não adianta você espernear. É conforme o tempo dele. Ele passa, ele vê, e a primeira voz que se levanta na multidão não é uma voz dizendo para aquele cego, coitadinho, vem cá, eu te ajudo. Não. É uma voz dizendo, Rabino, quem pecou? Estes ou seus pais para que nasceste cego? Quando nós estamos num momento de dificuldade, tudo que nós queremos ouvir é uma voz de ajuda. Quando nós estamos passando pelas lutas ou pelas dores, tudo que nós queremos ouvir é alguém dizendo, vem cá, estou contigo. Mas uma voz que vai se levantar, vai fazer uma pergunta de acusação. Deve ter algum pecado lá para ele estar assim. E parece que muitas das vezes na nossa cabeça fica assim. Isso não acontece comigo, não dá certo porque tem alguma coisa aqui. Mas aí se levanta a voz do nosso justo advogado. Glória a Deus. E vai dizer para os seus discípulos que andavam com Cristo, para aqueles irmãos, posso dizer assim, nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso que está acontecendo na vida dele é para que a minha glória se manifeste. A glória do Pai se manifestar. Aleluia, Jesus amado. É para a glória do Pai se manifestar. Engrandecido esse teu nome, Jesus. Chega de confrontar Deus com o porquê. Aceite que muitas das coisas que Deus está permitindo é para que algo da parte do Senhor aconteça. Deus, Aleluia, teu nome, Jesus. Aceite, mesmo se fechar as portas, mesmo se acontecer algo que seja tão triste, é para a glória de Deus se manifestar. É para a glória de Deus se manifestar. Temos que aprender igual Jó, a glorificar em todo tempo, em todo momento. Acreditar que em breve se levantará o nosso Redentor em nosso favor. Temos que ter essa fé. Temos que ter essa fé. De que maneira, John? Vamos ter força. Você não sabe como é que eu estou aqui? Eu vim me arrastando, olhando a palavra, olhando a palavra. Quando falamos de avivamento, a ideia não é simplesmente momento de alegria, não. A palavra avivamento, ela vem trazer a ideia de trazer vida. Jesus Cristo quer avivar a tua casa. Glórias a ti, Jesus. Por onde você caminha, Jesus Cristo quer avivar os caminhos que você tem trilhado. Jesus Cristo quer trazer vida para muitas áreas que você já declarou morte.
após dia. Graças a Graças Deus. a Deus. Que possamos chegar no culto de maneira diferente. Que possamos chegar de maneira diferente. Não esperando outros irmãos estar mais fervoroso que nós para que nós possamos juntos glorificar, mas não sairmos da nossa casa com o intuito, independente de quem vai glorificar, eu vou glorificar o Aleluia, meu Deus. Senhor. Glórias a ti, Jesus. Porque eu bem sei da onde que Ele me tirou. Glória a Deus, aleluia. Jesus Santo, poderoso. Não vai precisar do dirigente, não vai precisar do pregador, não basta. Só o simples fato de saber que eu já recebi o maior presente no Calvário Glória a Deus, aleluia. já é um motivo de glorificar, já é um motivo de agradecer. Quando olharmos para a mensagem da cruz, não possamos olhar de maneira distante, não. Algo tão distante de nós, não. Mas temos que olhar com zelo, com amor, Graças a Deus. que foi por nós, que foi por mim, foi por você. Ele sofreu tudo por mim, por você. E o que nós vamos fazer dessa oportunidade? Romanos já dizia que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E Romanos também completa dizendo que o salário do pecado é a morte. Aí aparece o nosso Jesus Cristo dizendo que o dom gratuito é a vida. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo veio nos trazer uma nova esperança. Seja Deus. Uma nova esperança. Uma chance mais para nós continuarmos, não deixando nos levar com o tempo, não, a cada dia buscar o renovo de Deus, voltar a cultuar em nossas casas, trazer o culto dentro dos nossos lares, vir cultuando de casa, e aqui só ser uma extensão desse culto que começou lá. E quando sairmos desse culto, e da mesma maneira cultuando, e chegar em nossa casa cultuar, não simplesmente chegar na nossa casa e ouvir uma palavra maravilhosa do Senhor, independente de quem estiver pregando e ligar a nossa TV. Peraí, é lá que o Espírito Santo quer habitar, fazer morada, é dentro do seu lar, dentro da sua família, da sua casa. Não fique diferente com esse Deus. Não fique. Ele ainda continua com o mesmo zelo e amor. O mesmo. Toda vez quando eu imagino esse Deus e tudo que ele já passou, o meu coração se enche. Porque o que eu posso fazer? Nada. De repentemente, alguém que não merecia, alguém que só estava pregando, alguém que só estava curando, alguém que estava ali somente fazendo sinais, prodígios e maravilha, alguém que queria trazer uma nova oportunidade para nós, injustamente é condenado. Injustamente foi condenado, chicoteado, colocaram na cruz, ele foi carregando. Nenhum momento desistiu, ou nenhum momento abriu a boca para blasfemar, não, ou para reclamar, ou para murmurar, não, mas como ovelha muda, foi entregue e foi lá. Até os últimos instantes ele permaneceu firme. Glória a Deus. Por mim, por você. E mesmo nos momentos de mais fraqueza, quando ele está lá, nem a morte dentro dele vai retirar a vida do nosso Cristo. E ele declara ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então aqueles soldados vêm e quebram as pernas do que está de um lado, do que está do outro, mas somente a do nosso mestre não. Para que se cumprisse a escritura que dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Cura,
o lado. E na onde que era para vazar simplesmente sangue, começa a jorrar água. De repente a esperança de muitos já tinha acabado neste momento. Porque Jesus Cristo era a esperança e agora o nosso mestre está lá numa cruz. De repente começa a acontecer coisas que ninguém começa a acreditar. Naquele tempo onde muitos iam prestar um culto, o véu se rasga. Muitos mortos ressuscitaram. Ele foi sepultado. Muitos até perderam a fé. Mas depois, quando chega ao terceiro dia, Glória a Deus. a nossa vitória, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aquelas mulheres vão procurar o nosso mestre, mas ele não está lá. E alguém diz, ele já não está mais aí. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Cristo ressuscitou e vive. E o sacrifício que ele teve na cruz não foi em vão, não, irmão. Não deixe o tempo passar ou as coisas passarem. Não. Não. Faça mais para Deus. Mais e mais e mais. Busque cada vez mais. Não pare de orar pelos seus familiares, não. Mesmo para aqueles que você acha que está perdido em vícios, não pare. Porque Deus ainda tem resposta lá. Glória a Deus. Não é nós que determina a hora. Ele passa, ele vê e ele vai agir de maneira não conforme a nossa, mas conforme a Deus. Verdade, Jesus. Ele poderia simplesmente dizer para aquele cego, ele veja, não, mas ele vai fazer um lobo, e com esse lobo ele vai botar os olhos do céu. Jonathan, para que ele vai fazer isso? Não sei. Mas não tem uma explicação teológica para tudo isso? Se tiver, pode até ter, mas eu não sei. Eu só sei que ele faz da maneira dele. E essa é a maneira de trabalhar. É conforme o nosso entendimento. É conforme o entendimento dele. Amém. Jó já declarava: quem pode conhecer os pensamentos do Senhor? Quem? Ninguém. O Senhor é esperança. Da mesma forma que Jesus Cristo viu aquele cego de nascença, ele também te vê nessa dia. Amém. Ele te vê. Ele vê os pedidos que você tem nesse coração, os anseios que você tem nesse coração, a vontade de continuar e até a vontade de parar. Não é momento de desistir, é momento de perseverar. Perseverar em Cristo Jesus. Não quebrando a liturgia, mas eu peço que os irmãos se portem de pé em nome de Jesus, se puder. Nós estamos no mês, tanto como já vimos antes, como aqui vocês estão trabalhando referente à família. É um mês sobre família. E nós, como igreja, somos família. Sim, nós somos família. Então, a proposta agora, eu já vou passar para a dirigente, mas a proposta é nós orarmos como família, como assim, vamos orar, dar as mãos uns aos outros, se puderem, se tiver em comunhão com o irmão. Nossa,